Sétimo ano, hoje nós vamos começar mais uma aula falando sobre divisão de frações, tá? Então nós temos duas possibilidades, fazendo a divisão de fração por fração, como está aqui no exemplo, e divisão de fração por número natural, como está aqui no exemplo. Então, pessoal, quando a divisão for de fração por fração, basta manter a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Então aqui eu montei, 3 quintos dividido por 2 quartos é igual. Mantém a primeira como estava, 3 quintos, vezes o inverso da segunda. Então era 2 quartos, virou 4 sobre 2. Aí é só fazer de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. Faz a simplificação, é igual a 6 quintos. Então não tem muito segredo, pessoal. Para fazer a divisão de frações, copia a primeira fração como está e multiplica o inverso da segunda. A divisão vira uma multiplicação. Quando for divisão de fração por um número natural, o que a gente tem que ter em mente? Que todo número natural pode ser escrito como uma fração, como eu coloquei aqui no exemplo. Todo número natural pode ser representado por uma fração. Por exemplo, 3 pode ser representado por 3 sobre 1, já que todo número natural é divisível por 1. Então, pessoal, aqui nós temos 5 terços dividido por 2. O 2 não é fração. Só que a gente tem que saber, pessoal, que sempre tem um número 1 embaixo. Todo número pode ser escrito como uma fração. Então, arrumando aqui, fica 5 terços dividido por 2, passa o risquinho da fração sobre 1, tá? E aí a gente faz a mesma regra lá de cima. Copia a primeira, só fiz uma coisinha errada aqui, que é vezes, tá bom? Copia a primeira, multiplica o inverso da segunda. Ora, olha lá, era 2 sobre 1, virou 1 sobre 2. Aí é só fazer de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. E deixar na forma de fração, porque não tem como simplificar. Tranquilo? Essa matéria é super fácil. Nós colocamos 5 exercícios para vocês fazer. Então aqui, no primeiro, tem exercícios de fração por número natural e de fração por fração. Então é só seguir as regrinhas, tá? Na atividade 2, ele fala o seguinte: Joel corre todos os dias na pista de um parque e gasta cerca de 4/7 de hora para dar cada volta. Mantendo esse ritmo, quantas voltas Joel dará nessa pista em um período cuja medida é de 2 horas? Então, nós já deixamos montado para vocês aqui, deixa eu só levantar aqui. Então, ele fala que ele gasta cerca de 4/7 de hora e ele pede quantas voltas ele vai dar em 2 horas. Então é só dividir 2 por 4/7. Então está montado. É uma divisão de número natural por fração, ou vice-versa. Então não se esqueçam, coloca o 1 debaixo do 2, copia a primeira, multiplica o inverso da segunda, tá? Atividade 3. Do total de funcionários de certa empresa, 2 terços são mulheres. Em uma pesquisa realizada, verificou-se que a quarta parte dessas mulheres não tem filhos. Em relação ao total de funcionários, que fração representa as mulheres que não têm filhos? Então, quarta parte, pessoal, é dividido por 4. Então, 2 terços, que é o total de mulheres, dividido por 4. Então, coloco o 1 debaixo do 4, copia a primeira, multiplica o inverso da segunda, tá? Se der para simplificar no final, simplifica. 4. Certa jarra está com 7/8 da medida de sua capacidade com suco. Esse suco será distribuído em copos cuja medida da capacidade corresponde a 1/16 da medida da capacidade da jarra. Quantos copos podem ser cheios com o suco que há na jarra?
Então, vocês vão dividir o total da jarra, que é 7/8, pela medida do copo, que é 1/16. Então, vocês vão dividir 7/8 dividido por 1/16. Esse aqui é divisão de fração por fração. Copia a primeira, multiplica o inverso da segunda. Tá? Tranquilo também. Atividade 5. Em um autorama, o carrinho verde demora 1/4 de minuto para dar cada volta. Já o carrinho azul demora 3/10 de minuto para dar cada volta. Mantendo esse ritmo, quantas voltas cada um dos carrinhos dará em 3 minutos? Então, nós vamos dividir para o carrinho verde 3, que é os 3 minutos, dividido por 1/4, tá? Que é o tanto que ele demora. E o carrinho azul, 3 dividido por 3/10, que é o tanto que ele demora. Então, coloca um 1 debaixo do 3, copia a primeira, multiplica o inverso da segunda. Qualquer dúvida, estamos no WhatsApp, ok? Boa aula!